Ren era um perdedor solitário e fraco. Ele foi expulso da sua guilda de heróis justamente por ser o mais fraco da equipe, e todos os dias da sua vida foram repletos de miséria, até que ele conheceu a garota mais bonita do mundo, que lhe deu habilidades mais poderosas para derrotar os monstros mais lendários que vagavam por este mundo. E antes que ele percebesse, ele criou o seu próprio harém e ficou conhecido como o maior aventureiro lendário. Porém, quando ele era apenas um mensageiro para o seu grupo de heróis ingratos, o líder do grupo então chamou o Ren para dizer a ele que ele iria ser demitido por ser tão inútil. E Ren então se perguntou por que eles iriam querer se livrar dele, mas todos gritaram na cara dele dizendo que ele era apenas um cara inútil ali. Então Ren deixou a sua guilda com o coração partido, se sentindo traído por sua equipe, prometendo nunca mais voltar. Quando ele estava na cidade, ele se perguntou como sobreviveria, visto que ele não tinha um emprego, era um falido e não tinha nem para onde ir. Só que algumas crianças vieram fazer companhia a ele, e elas então pediram a ele que mostrasse os seus poderes como domador para elas. E usando um feitiço temporário, Ren então convocou uma águia para o chão e a fez se curvar diante de todos. Todas as crianças ficaram muito animadas ao ver aquilo e começaram a idolatrar o Ren, dizendo que admiravam ele mais do que os outros idiotas que fingiam ser heróis. E as amáveis palavras das crianças então inspiraram o Ren, que decidiu colocar as suas habilidades em práticas para se tornar um aventureiro. Então, quando o Ren está na guilda dos aventureiros para começar a sua jornada, ele conhece uma garota muito bonita chamada Natalie, que explicou ao Ren que o trabalho dele ali seria basicamente capturar monstros e proteger os cidadãos. Ela começou a explicar também o sistema de classificação para monstros e aventureiros naquele mundo, dizendo que o Ren precisava passar por uma missão experimental antes de se qualificar como um aventureiro, e que para isso ele precisaria então derrotar um grupo de monstros. E depois de descobrir que ele era um domador de feras, Natalie começou a temer por sua segurança e tentou fazer o Ren desistir daquela missão. Só que ele se recusou a fazer isso, pois ele estava determinado a provar o seu valor. E assim que ele chegou, o rei então encontrou um grupo de monstros. Eles estavam comendo algumas frutas roubadas, então ele puxou a sua lâmina, e correndo contra eles, ele derrotou todos e reuniu as suas pedras rúnicas em um toco de uma árvore. Quando ele colocou essas pedras em sua bolsa, ele ouviu um grito vindo do meio da floresta, e imediatamente ele correu para ver o que estava acontecendo. E assim que ele chegou lá, ele encontrou uma garota assustada por conta de um enorme tigre, e antes que o tigre pudesse lançar o seu ataque, o rei imediatamente atacou ele. No entanto, o tigre era um monstro mais poderoso do que Ren tinha imaginado, e então, com suas peles de titânio, o tigre acabou quebrando a faca de Ren ao meio. Depois disso, então, a fera voltou a sua atenção para o Ren e estava pronto para acabar com aquele projeto de aventureiro. Porém, a garota, que antes estava para ser salva, nesse momento salta alto para o céu e acerta um chute poderoso bem no pescoço do tigre, eliminando ele imediatamente com este golpe. Então, depois de dar uma olhada mais de perto na garota misteriosa, o Ren descobriu que ela era membro de uma espécie rara de criaturas que tinham poder de alta classe. Naquele mundo, criaturas como ela eram conhecidas como espíritos felinos. No entanto, o impacto da morte do tigre acabou drenando toda a energia da garota e fez com que ela desmaiasse nos braços do Ren. E como ele tinha um pouco de comida em sua bolsa, ele então ofereceu um pouco a ela. E neste momento, ela se apresenta a ele como Kanabe, e acaba imediatamente gostando dele e o agradece por tê-la salvo, como se o que tivesse acontecido não fosse exatamente o contrário. Mas então o Ren pergunta pra ela por que ela estava sozinha ali na floresta, e ela então diz que estava em uma jornada para descobrir as maravilhas do mundo. E vendo como ele tinha uma habilidade especial como domador de feras, Kanabe acreditou que Ren poderia assumir o controle sobre ela e compartilhar os seus poderes. Então Ren percebeu que ele poderia finalmente se tornar mais poderoso daquele jeito, e então, depois de um diálogo tão natural quanto a luz do dia, o Ren concorda e acaba se tornando o mestre daquela garota. Então, para selar o pacto entre eles, Ren corta o seu dedo com um dos dentes, e uma gota de sangue então cai em sua mão, ativando agora o feitiço de ligação entre eles. E então eles recitam os seus nomes e após unirem os seus corações, eles criam um vínculo permanente entre eles. Depois que esse ritual é concluído, Kanabe ganha uma marca em sua mão, simbolizando a ligação entre ela e o Ren. Depois disso, estamos de volta na Guilda dos Aventureiros, onde Natalie parabeniza Ren por ter passado no teste e presenteia ele com um cartão de identificação, atribuindo a ele oficialmente a posição de aventureiro de
de Rank F. Ele então recebe como recompensa pela sua missão 50 moedas de cobre, só que ele considera isso uma pequena recompensa perto dos problemas que poderiam ter acontecido com ele. E aí, na tentativa de encorajá-lo, a Natalie então sugeriu que ele participasse de mais missões, pois assim ele conseguiria também ganhar um salário maior. E assim, mais tarde, na recepção, Ren disse a Kaname que agora ele era um membro oficial da guilda de aventureiros, e ela estava bem feliz por ele. Só que enquanto eles tentavam sair dali, um aventureiro arrogante apareceu, e ele basicamente estava com ciúmes da união do Ren com a Kaname. E esse homem então queria tomar a Kaname para si, e desafiou o Ren então para um duelo de braço de ferro, onde quem ganhasse ficaria então com a Kaname. E o Ren, como é muito inteligente, aceitou essa disputa. E assim, quando eles começam a disputar para ver quem vai ser o mestre de Kaname, o Ren, sabendo que tá valendo a sua 10/10, ativa uma nova força e simplesmente humilha o cara, fazendo ele cair no chão e tudo mais. Sua nova força deixou o próprio Ren impressionado, mas também chamou a atenção de Natalie. E a Kaname também, quando viu aquilo, pediu desculpa caso estivesse sendo indisciplinada. Só que a verdade é que o Ren não imaginava que depois de ter feito a união com a Kaname, até mesmo seus status físicos iriam acabar evoluindo. Então mais tarde, naquele mesmo dia, eles foram juntos coletar algumas ervas. E essa era a primeira missão que o Ren tinha recebido como aventureiro de Rank F. E se você achou essa missão deles chata, saiba que a Kaname também achou. Ela queria na verdade algo com mais ação. E o Ren então explicou a ela que ele tinha que primeiro provar o seu valor antes de receber missões mais complexas. E após dizer essas últimas palavras, ele começou a controlar coelhos com as suas habilidades de domador. E ele fez isso para que os coelhos coletassem ervas suficientes para acelerar o trabalho deles. E no meio daquela missão chata, do nada eles ouviram um grito e começaram a correr na direção dele. Quando eles chegam ao local, eles veem um grupo de bandidos roubando um senhor. Só que o Ren os atacou, determinado a salvar o homem velho. Ele começou a dar vários socos e chutes nos bandidos, espancando eles de forma brutal. E Kaname ficou impressionada com a habilidade que ele tinha em artes marciais. Depois de tudo, o velho então agradece a ele, só que também disse que tinha medo que os bandidos voltassem depois que o Ren fosse embora. E aí o Ren então, para ajudar o velho, decidiu capturar todos aqueles bandidos, para evitar que eles seguissem o velho depois que o Ren fosse embora. Só que a Kaname não gostou nada da ideia do Ren, pois havia mais de 100 bandidos, e o Ren então garantiu a ela que ele tinha um plano perfeito para aquilo. E com a ajuda de um esquilo, ele então localizou o esconderijo dos bandidos, e ele então começou a planejar uma emboscada para os bandidos. E depois disso, ele pediu a Kaname que chamasse a Ordem dos Cavaleiros para se juntar ao seu ataque. E depois que ela saiu, o Ren começou a utilizar a sua habilidade especial, controlando um exército de abelhas para picar os bandidos e colocar todos ali para dormir. E assim, quando a Kaname chega com os reforços, todos ficam surpresos ao ver que os bandidos já estão adormecidos. E eles ficam impressionados em como o Ren sozinho tinha colocado todos aqueles bandidos para dormir. Então, de repente, a caverna onde eles estão começa a desmoronar, e do nada 3 lagartos reis gigantes aparecem e começam a atacar. Uma das criaturas tentou atacar o Ren, mas ele conseguiu nocauteá-la com um único soco, e Kaname voou para o alto e nocauteou outro lagarto rei com um chute incrível. Com a caverna desmoronando e com toda aquela situação, o Ren então ordenou que os aventureiros resgatassem os bandidos da caverna, e ele bateu no peito pedindo que só ele e a Kaname ficassem para trás, pois eles seriam suficiente para cuidar daquilo. E juntos então eles atacaram outro lagarto rei e lançaram um ataque poderoso contra ele. Então, depois de controlarem a situação, Ren e Kaname saem da floresta e todos começam a elogiá-los. Sendo assim, quando eles retornam para a guilda, Natalie então conta a Ren que ele recebeu uma promoção. Agora ele não era mais um aventureiro de Rank F, ele havia sido promovido para o cargo de aventureiro de Rank E, em reconhecimento às conquistas recentes que ele tinha tido. Então, com o dinheiro da recompensa, eles já investiram em novos equipamentos e foram jantar juntos. O problema mesmo veio na hora de dormir, porque o espertinho do Ren tinha conseguido apenas um quarto para os dois. Ele até se ofereceu para dormir do lado de fora do quarto, só que como a Kaname é muito boazinha, ela acabou ficando com pena do Ren e deixou que ele dormisse com ela no quarto. Pois é, né? A dura vida dos protagonistas de anime mais uma vez. Enfim, semanas se passam até que um dia Ren e Kaname são informados sobre um bandido poderoso que estava lutando contra viajantes que tentavam atravessar a ponte em direção à cidade. E como a recompensa por essa missão estava bem chamativa, o Ren decidiu aceitá-la. E aí, quando eles chegam na ponte, eles avistam um lindo dragão vermelho voando pelo ar. E este dragão, após pousar, se transformou em uma linda mulher. A mulher então revelou que o seu nome era Tanya, e ela informou que eles não poderiam passar pela ponte sem antes lutar com ela. Ren então ficou surpreso ao
descobrir que os bandidos estavam sendo derrotados por aquela mulher, e ela admitiu que sim, era ela quem estava derrotando todos. E ela explicou que a ponte era um campo de treinamento para o seu clã, e mais uma vez ela avisou que para atravessar a ponte era necessário derrotá-la. E assim, quando a batalha começou, Tanya lançou um soco poderoso em Ren, e ele mal conseguiu se defender. No entanto, ela ficou impressionada com a força do garoto e soltou o seu sopro de fogo, e com isso, acidentalmente, a Tanya acabou queimando o rabo da Kaname. Isso foi algo que enfureceu muito a Kaname, então as duas começaram a lutar. E enquanto as garotas lutavam, Ren aproveitou o tempo para fechar um contrato temporário com um pássaro. Usando seus poderes de domador, ele pediu para que a criatura chamasse reforços. E quando os reforços chegaram, o Ren então liderou o ataque contra a Tanya, enchendo ela com venenos até que ela acabou ficando paralisada. E assim, quando a batalha estava encerrada, o Ren revelou que os pássaros que ele tinha feito o contrato eram conhecidos justamente por possuírem um grande veneno capaz de derrubar qualquer monstro. E assim, após ter sido derrotada, a Tanya estava se perguntando o que aconteceria com ela, se ela seria vendida ou se acabaria se tornando a escrava de alguém. Só que o Ren, como era muito bonzinho, prometeu então poupá-la. A única coisa que ele pediu foi para que ela se juntasse à sua equipe, e isso ela aceitou de bom grado, ficando até feliz. Só mesmo a Kaname que ficou com ciúmes e acabou não gostando muito disso. Enfim, mais tarde naquele mesmo dia eles retornam à guilda para reivindicar a sua recompensa, e Natalie fica surpresa ao saber que eles derrotaram um monstro tão poderoso como aquele. E depois que ela bateu os olhos em Tanya, ela começou a perguntar se aquela garota era um dragão. O Ren imediatamente negou essa informação e aproveitou a brecha para levar as garotas pro lado de fora da guilda, para que elas não ficassem explanando que a Tanya era mesmo um dragão, porque essa informação iria deixar todos desesperados, e ela poderia até mesmo ser caçada. Então mais tarde, Ren se prepara para se despedir de Tanya, porém a garota começa a insistir que quer ficar ao lado dele. Sendo assim, da mesma forma que fez com Kaname, Ren corta o seu dedo e utilizando o seu sangue ele ativa um feitiço, formando um vínculo permanente entre ele e Tanya. O time aumentou e isso era uma coisa boa. O ruim foi que as garotas na hora de dormir começaram a disputar para ver quem iria cuidar do Ren enquanto ele dormia. E isso porque ele tinha deixado a cama 100% para elas e foi dormir no chão. Coitadinho do Ren, né? Parece que ele vai ter que dormir um pouco com cada uma de suas garotas monstros. Bom, vamos deixar isso pra lá. No dia seguinte, então, eles aceitam uma missão para caçar slimes. E como eles não estavam encontrando nada, o Ren utilizou os seus poderes para entrar na consciência de um pássaro. Neste momento, seu corpo físico ficou desacordado e o Ren começou a ter a visão do pássaro. E com isso, ele conseguiu encontrar diversas slimes. E como os slimes eram criaturas perfeitas para treinar, o Ren aproveitou aquela situação para aprender a usar os seus poderes de fogo. E assim, em sua primeira tentativa, ele fez uma bola de fogo enorme, que acabou deixando Tanya muito surpresa. Mas ela então entendeu que depois do vínculo criado entre eles, assim como tinha acontecido com Kaname compartilhar a sua força física com Ren, agora a Tanya também estava compartilhando os seus poderes de dragão com o protagonista. E assim o Ren aproveitou as slimes ali para aprender mais sobre os poderes que ele tinha recebido de Tanya. E quando eles acabaram o treinamento, eles foram jantar. Nessa hora, Tanya aproveitou para perguntar para Ren como ele tinha se tornado um domador. E ele então revelou que quando era mais jovem, os seus pais eram domadores de feras, o que fez com que ele crescesse praticando esse tipo de magia. E ele disse que um dia, depois de praticar até tarde da noite, ele percebeu que a sua aldeia estava em chamas e foi correndo para casa. Porém, quando ele chegou lá, ele descobriu que todos haviam sido assassinados por monstros, e ele por sorte acabou sendo resgatado na manhã seguinte pelos cavaleiros da cidade, que permitiram que o Ren ficasse dentro de casa trabalhando até crescer. E assim, eventualmente, ele se juntou ao grupo do herói, onde ele esperava obter algum reconhecimento. Porém, o que ele ganhou foi apenas humilhação, e ele acabou então no final apenas servindo como um burro de cargas pro grupo. E então, quando o Ren começou a se sentir patético pelo seu passado sombrio, Kaname segurou as mãos dele e disse que ele não era mais a pessoa de antes, e que ela se orgulhava dele por sempre tentar ajudar e salvar a todos que pode. Tanya também segurou a mão de Ren e disse que ele era gentil demais, mas que ela gostava disso no seu novo mestre. Porém, os dois ficaram chateados por conta de tudo que aconteceu na antiga guilda de heróis do Ren, e confessaram que desejavam destruí-la. Só que o Ren não se importou em cultivar esses sentimentos de ódio, pois ele estava satisfeito com a sua nova vida e com seus novos amigos. E então, no dia seguinte, as coisas voltam ao normal e eles partem em uma nova missão, queimando e matando orcs. Tanya achou que aquilo seria
seria fácil, então ela correu em busca de mais orcs. E depois de encontrar algum deles, Kannabi jogou uma pedra em um orc, quebrando a cabeça dele imediatamente. Um dos outros orcs atacou Tanya, só que ela rebateu o ataque com o seu rabo e destruiu o orc instantaneamente. E depois de pegar uma pedra rúnica, ela se aproximou de outra, pronta para queimá-lo usando suas chamas. Só que a criatura lhe agarrou no tornozelo e a puxou para o chão. No entanto, ela foi rápida e acabou queimando o rosto da criatura e aproveitou o momento posterior para descansar de tanta exaustão. Porém, outro orc veio voando em sua direção por trás. Só que felizmente Ren estava esperto e apareceu bem a tempo, o que permitiu que Kannabi chutasse a criatura no rosto. Quando a luta acaba, Ren cura o ferimento de Tanya com magia e pede para que ela não se sinta mal ao perceber a expressão que ela tinha de culpada em seu rosto. E mais tarde naquele dia, Kannabi disse a Ren que Tanya estava se culpando pelo ferimento de faca. E assim ela, para ter certeza de que não machucaria mais o Ren, decidiu ficar longe do time por um tempo. Então o Ren decidiu ir atrás da sua garota dragão. E assim que ele a encontrou, ela começou a se desculpar com ele, dizendo que ela era responsável pelo ferimento. No entanto, ele não se incomodou com isso e disse a ela para ter apenas mais cuidado na próxima vez. E quando ele disse a ela que Kannabi estava realmente preocupada com ela também, Kannabi imediatamente se juntou a eles e disse que Tanya era parte importante do time. E aí depois disso o grupo inteiro tá se abraçando, tudo emocionado, uma coisa fofa. Então mais tarde, naquela noite, enquanto Ren dormia, Tanya observava ele em silêncio e percebeu que poderia estar sentindo algo pelo seu mestre. Só que como ela admirava tanto ele, ela pensou que apenas queria ficar ao lado dele para sempre. E várias semanas depois, durante outra missão, eles encontraram membros do grupo do herói, o que trouxe uma explosão do passado de Ren. E depois de um minuto de tensas trocas de olhares, Ren começou a se afastar com as suas garotas. Porém, Arius, o antigo líder do grupo, começou a provocá-lo, chamando ele de perdedor inútil e disse que ele nunca tinha merecido uma vaga ao lado deles. Depois de ter ouvido o suficiente sobre o seu mestre, Tanya disse a Arius para parar de insultar o seu mestre. Porém, Arius continuou chamando Ren de inútil. E depois de descobrir que Tanya era um dragão e que Kannabi era um espírito felino, Arius então se perguntou por que elas estavam seguindo Ren ao invés dele. E quando Kannabi disse a ele que Ren era amigo delas, o Arius então disse que ela estava mentindo. Para ele, Ren deveria ser o escravo delas, porque ele realmente nunca tinha visto Ren como uma outra coisa senão como um inútil. E essas palavras não agradaram em nada o harém do Ren. Então a Kannabi mais uma vez afirmou ao Arius que o Ren era sim o mestre delas. E ele, ao ouvir isso, disse ao Ren que gostaria de tê-lo de volta ao time, pois como a sua última missão em uma floresta misteriosa havia terminado sem sucesso, ele desejava que o Ren explorasse a estrada usando a sua habilidade. Só que o Ren interrompeu e disse que nunca mais se juntaria àquele grupo. E então o Arius, irritado com a rejeição, começou novamente a insultar o Ren, dizendo que o seu convite era uma grande honra para alguém tão inútil como ele. E os heróis restantes também começaram a insultar o Ren, chamando ele de perdedor fraco e patético, dizendo que ele não tinha outro lugar neste mundo além de ser um burro de cargas. E ao ouvir essas palavras, a raiva dentro do Ren cresceu, só que ele decidiu simplesmente ir embora ao invés de brigar. No entanto, Nina chamou ele de volta, dizendo que eles deveriam encontrar o escudo da verdade na misteriosa floresta, antes que o Rei Demônio assumisse o controle daquele mundo. E com os mesmos monstros que destruíram sua vila anos atrás, Ren não queria ver o mundo destruído, então ele aceitou ajudá-los a encontrar o tal escudo. No entanto, eles continuaram a insultá-lo mesmo assim, chamando ele de lento e de garoto idiota que só fingia ser homem. Porém, quando eles estavam finalmente indo embora, Kannabi e Tanya começaram a pedir para que eles se desculpassem com o Ren. E depois que o grupo se rejeitou a pedir desculpas, os olhos de Tanya então começaram a brilhar de ódio, e ela começou a exigir que eles implorassem de joelhos por perdão, caso contrário ela iria destruí-los ali mesmo. E o Arius também se enfureceu ao ouvir aquilo e agarrou a camisa do Ren, e ele então chamou o Ren mais uma vez de covarde e disse que ele deveria aprender a domar melhor as suas fêmeas. E depois de ouvir o Arius chamar Kannabi e Tanya como se elas fossem animais de estimação, finalmente o Ren honrou o que ele tinha no meio das pernas e deu um soco bem dado no meio da cara do Arius, o que deixou todo mundo ali chocado, porque pra eles o Ren era só um covarde. E o Ren então falou pro Arius que era melhor ele nunca mais se referir aos seus amigos como se fossem animais. E aí o Arius então se levantou e desafiou o Ren para um duelo, e o Ren aceitou o desafio, e então eles se dividiram em duplas para lutar. Kannabi começou lutando contra um careca folgado chamado Agat. Ele era um dos que tinha humilhado o Ren, então a Kannabi tava com sangue nos olhos. E quando ela foi pra cima do Agat,
Agatha, ela de cara surpreendeu ele com a sua velocidade. Com sua força física estrondosa, ela acertou diversos golpes no careca que nem conseguiu reagir com a sua espada. Todo golpe que ele tentava acertar nela, ela se esquivava com facilidade. Completamente acuado, Agatha então decidiu utilizar uma magia de fogo para cobrir a sua espada com chamas. Porém, foi muita concentração pra nada porque a Kannabi logo chutou a espada dele. E o Calvo já tinha se ligado que não ia conseguir vencer a Kannabi de jeito nenhum. E aí ele foi e fez a maior burrice que ele poderia. Ele perguntou pra ela por que ela estava seguindo alguém tão fraco como o Ren. E ela então respondeu que o Ren era uma pessoa muito melhor do que todos aqueles metidos a herói. E assim, pra defender a honra do dono de seu harem, a Kannabi foi e acertou um chute no careca, fazendo ele voar longe dali batendo contra uma árvore, dando a primeira vitória pro grupo do Ren. Pois é, se um dia vocês encontrarem um espírito ferino, nunca mexam com o mestre dele, senão vocês já viram o que vai acontecer, né? Bem, enquanto isso, ao mesmo tempo, Tanya estava enfrentando Nina e Lin. Porém, na cabeça dela, ela esperava lutar contra o Arius, visto que elas dificilmente pareciam oponentes dignos pra ela. E isso foi algo que deixou a Nina e a Lin simplesmente possessas, então elas decidiram juntas atacar a Tanya. E bom, elas prepararam realmente um golpe poderoso. Porém, quando elas tentaram atacar, a Tanya eliminou o golpe apenas estalando seus dedos. E depois de ver a expressão de horror e medo na cara de suas adversárias quando fez aquilo, a Tanya começou então a rir na cara delas. E tentaram então preparar outro ataque para disparar contra ela. Porém, mais uma vez a garota dragão fez os ataques desaparecerem como se não fosse nada. E a Tanya então explicou que ela tinha um poder mágico que era capaz de eliminar qualquer feitiço sem dificuldade. Só que mesmo com ela explicando isso, continuaram tentando atacar feitiços nela. E aí ela ficou ali, estalando os dedos e fazendo tudo desaparecer. E depois disso, quando Nina e Lin já estavam esgotadas depois de tacar tantos feitiços em Tanya, a Tanya finalmente decidiu parar de brincar e preparou o seu próprio ataque. E ela então conjurou um anel mágico sob os seus pés, fazendo com que as nuvens se escurecessem. E à medida que círculos mágicos iam aparecendo no céu, espinhos gigantes começaram a sair desses anéis mágicos e estavam prontos para serem lançados contra Nina e Lin, que imediatamente se apavoraram e começaram a chorar por clemência. E depois de dar um baita susto nas garotas até elas desmaiarem, a Tanya então cancelou o seu ataque e deixou elas ali desmaiadas. Pois é, a luta não deu nem graça, mas enquanto isso o folgado do Arius ainda tá zombando do rei. Porém, o rei não tava mais pra conversa, então ele foi e deu outro soco na cara dele. Isso deixou o Arius maluco, então ele sacou a sua espada e os dois começaram a lutar. O Arius ia pra cima do rei, mas ele tava muito mais rápido do que o Arius se lembrava, e ele conseguia desviar dos seus ataques com facilidade. E quando o Arius tentou atacá-lo com a sua espada, o rei desviou e acertou um soco bem na boca do estômago dele. E então o rei revelou que ele estava muito mais forte, finalmente ele tinha despertado seus poderes. E ele então reconheceu que tudo aquilo era graças à sua amizade com Kannabi e Tanya. Só que mesmo ouvindo tudo aquilo, o Arius continuava a se negar a perder para o seu antigo burro de cargas. E ele então conjurou magias para começar a atacar relâmpagos contra o Ren. Só que felizmente o Ren tinha treinado as técnicas de Tanya, então ele rebateu o ataque bloqueando ele com uma bola de fogo. E também, enquanto trabalhavam juntos, o Ren tinha aproveitado o tempo para estudar os movimentos do Arius, que por outro lado estava apenas sempre subestimando o Ren. Então naquela batalha o Arius estava tomando mó sufoco. Ele foi pra cima do Ren tentando atingi-lo com um trovão na mão, porém no meio do caminho seu corpo paralisou. Ele não entendeu nada do que estava acontecendo, mas então o Ren mostrou pra ele que ele tinha sido picado por uma abelha. Mas não por uma abelha qualquer, ele tinha sido picado no começo da batalha por uma abelha venenosa, que havia sido conjurada pelo Ren. Então basicamente, desde o começo da luta, o Ren sabia que era questão de tempo até que o veneno tivesse efeito no Arius. Quando o Arius percebeu o que estava acontecendo, ele começou a pedir desculpas pro Ren. Só que o Ren não tava pra conversa não, então ele foi e deu logo um socão na cara dele de novo. Depois disso, a Tanya e a Kannabi, que também tinham vencido suas batalhas, chegaram felizes e deram um abraço no Ren. E assim, quando a antiga guilda de heróis, o qual o Ren fazia parte, estava toda ajoelhada diante deles, a Tanya fez eles pedirem desculpas pro seu mestre mais de uma vez. E bom, como eles já tinham tomado um cacete, não tinha outra coisa que eles podiam fazer, e eles pediram desculpas então. E eles então revelaram ao Ren que o escudo que eles precisavam para derrotar o Rei Demônio estava perdido fundo na floresta, e que poderosos monstros estavam guardando este escudo. Porém, o Arius disse que com o nível de poder alcançado do Ren, ele conseguiria salvar o escudo. E depois de ter sido mó folgado com o cara, então ele pediu a ajuda do Ren. E a Kannabi não gostou nada disso e foi logo e deu um chutão nele. Porém, diferentemente de suas servas monstros, o Ren era um cara bonzinho, então ele mandou elas se acalmarem, pois ele já tinha decidido mesmo que gostaria de encontrar o tal escudo.
escudo. Então depois disso cada grupo seguiu o seu caminho e o Ren foi pra floresta com as suas garotas. Só que quando eles chegaram lá eles perceberam que o mapa que eles tinham não servia pra nada, porque não tinha nenhuma trilha ou nenhuma indicativa de que eles estavam no caminho certo na floresta. Então basicamente o mapa não tinha referência nenhuma que ajudava eles de verdade. Mas felizmente o Ren tinha seus poderes de domador de fera, então ele transferiu a sua mente para um passarinho azul e enquanto seu corpo permaneceu desacordado no colo das garotas, o Ren tomou o corpo do passarinho e voou alto para encontrar qual era a melhor rota para eles seguirem. E depois disso ele retornou ao seu corpo e então eles começaram a caminhar na direção vista por ele. Porém depois de algum tempo andando eles perceberam que estavam andando em ciclos. E eles perceberam isso depois de passar por uma pedra amarela algumas vezes. Eles então começaram a desconfiar que alguém poderia estar utilizando algum feitiço para que eles se perdessem na floresta. Sendo assim, a Tânia conjurou uma magia de busca para entender o que estava acontecendo. E a magia da Tânia levou então até uma árvore gigantesca. E a Tânia então revelou que era aquela árvore que estava enfeitiçando eles, fazendo eles andarem em círculos. E ela também disse que para acabar com aquele feitiço era necessário que eles destruíssem a árvore. E quando a Kannabi deu um soco na árvore, todos começaram a ouvir uma voz de dentro da árvore. E a voz misteriosa estava mandando que eles deixassem a floresta imediatamente. E enquanto eles ainda estavam surpresos, de repente uma jovem fada saiu de dentro da árvore, movendo-se em direção a eles. E é revelado então que as fadas se esconderam por 200 anos, depois de uma intensa guerra que elas travaram contra os humanos. E o rei então se perguntou por que uma fada estava se revelando assim para ele. Só que antes que ele pudesse terminar de dizer as suas palavras, a fada começou a gritar, mandando eles irem embora novamente. E ela começou também a ameaçar destruir todos eles ali como se fossem baratas. E bom, a fadinha acabou sendo bem assustadora, então eles saíram correndo dali imediatamente. E então, quando eles pararam para respirar, o rei disse que tinha alguma coisa estranha com aquela fada, e ele estava determinado a voltar até a árvore para descobrir o que era. Porém, a Tânia não gostou nada da ideia e disse que aquilo era uma péssima coisa a se fazer, já que o feitiço delas tinha levado ela até a árvore. Ela pensou que o escudo poderia estar escondido dentro dela, e então ela sugeriu que a Kannabi destruísse a árvore, enquanto ela iria distrair a fada com a sua própria magia. Só que o rei não gostou muito daquela ideia também, ele disse que preferia tentar conversar com a fada novamente. E assim, mesmo que pudesse ser um grande risco, eles então retornaram até a árvore mágica. E assim que chegou lá, o rei se apresentou à fada, dizendo a ela que queria apenas conversar com ela, porém ela mandou mais uma vez que ele saísse dali. E o rei então se lembrou de ter encontrado um lobo ferido anos antes, e ele se lembrava que este lobo estava pronto para devorá-lo. Porém, depois de cuidar da sua ferida, o lobo se tornou amigo do rei. Então o rei estava determinado a mostrar alguma gentileza à fada, para assim ganhar a sua confiança. E como ela convocou flechas mágicas ameaçando acabar com ele ali mesmo, ele então garantiu a ela que não queria brigar com ela. E quando a Kannabi e a Tânia tentaram ficar entre ele e a fada, o rei pediu para que elas recuassem e ficassem atrás dele para que ele lidasse com a situação do seu jeito. E apesar da fada ter gostado do gesto do rei, ela ainda assim disparou as suas flechas contra ele, rasgando assim suas roupas e cortando seu rosto. No entanto, ele se manteve firme e determinado a não fugir. E o rei disse à fada que ele só queria fazer algumas perguntas para ela, e reforçou mais uma vez que não tinha a intenção de machucá-la, só que ela pensou que ele estava ali tentando enganá-la, então ela atacou mais flechas nele. Só que dessa vez Kannabi e Tânia se colocaram no meio do caminho, e elas então começaram a falar para a fada que o rei era um humano gentil, e que ela poderia confiar nele pois ele não era como os outros. E assim então, quando a fada percebeu que aquele garoto misterioso estava sendo defendido por duas garotas monstros, ela começou a pensar que o rei poderia mesmo ser alguém diferente. E a fada então finalmente se apresentou. O nome dela era Sora e ela decidiu ter uma conversa com o rei. E então, quando eles começaram a conversar, o rei disse a Sora que ele estava ali buscando pelo escudo da verdade. E a Sora então confirmou para ele que o escudo estava sim na floresta. Porém, diferentemente do que o Arius tinha dito, não havia nenhum monstro protegendo o escudo. E a Sora então revelou que apenas as fadas protegiam o escudo. E ela também revelou que o feitiço utilizado na floresta era apenas para impedir que os humanos encontrassem a Vila das Fadas, e que ela não se importava se o rei levasse o escudo embora com ele. Então depois disso ela desapareceu por um instante e depois retornou com o escudo em mãos. Ela então entregou o escudo pro rei e o grupo se preparou para ir embora. Porém isso tava fácil demais, então o rei deu uma boa olhada na fada e perguntou pra Sora o que ela tinha, pois de acordo com ele a Sora estava parecendo preocupada com algo, e ele então se ofereceu para ajudá-la com qualquer coisa em troca do bom gesto dela de ter dado o escudo pra ele. E bom, inicialmente a fada bonitinha não queria falar o que estava incomodando, só que
que depois de eles insistirem tanto, ela finalmente revelou o que estava incomodando ela. E ela disse que a sua irmã tinha sido capturada pelo Rei Demônio, e de acordo com ela isso teria acontecido num curto período em que ela e a sua irmã tinham ficado fora da Vila das Fadas. E a Sora então explicou que ela viu a sua irmã ser capturada diante dos seus olhos, e ela até teria tentado lutar contra a criatura que capturou a sua irmã, porém nenhum tipo de magia parecia afetar aquele monstro. E como aquele monstro revelou que pretendia utilizar Sora para derrubar as barreiras mágicas que protegiam a Vila das Fadas, a Sora então começou a correr dele e foi pedir ajuda para o chefe da vila. Porém, quando o chefe da vila soube que a irmã dela tinha sido capturada por um monstro imune a feitiços, ele então disse para que Sora deixasse a sua irmã para trás e a esquecesse. E então Sora disse que era isso que estava deixando ela tão inquieta. E depois de ouvir a história, o Ren disse que a irmã de Sora havia sido capturada por um cavaleiro das sombras, e que essa criatura era uma criatura marinha, mas que ela não poderia mesmo ser atingida por feitiços. Então por isso, desde o começo, Sora não tinha conseguido nada contra a criatura, mas ele tranquilizou ela, dizendo que ela poderia ficar tranquila, pois ele iria ajudá-la. Então a Sora disse que o monstro que tinha capturado a sua irmã estava ameaçando eliminá-la naquela noite. Sendo assim, o grupo sabia que não podia perder tempo, então os heróis saíram para caçar o Cavaleiro das Sombras. E bem, eles não demoraram para encontrar a criatura não. E ali próximo, pendurada ao lado do monstro, estava Luna, a irmã gêmea de Sora. E como eles já tinham encontrado seu alvo e quem eles queriam resgatar, parecia que estava tudo certo. Só que quando a luta começou, eles viram o tamanho do problema que eles tinham. O Ren tentou disparar bolas de fogo contra o monstro, porém o ataque não causou nenhum dano ao Cavaleiro das Sombras. E como a magia não funcionou, a Kanabi partiu para a força bruta, dando um chute na cabeça do cavaleiro. Ren então se aproveitou do momento para dar um soco no cavaleiro, porém depois dessa sequência de golpes, tudo que ele fez foi recuar um pouco apenas. E então logo o cavaleiro percebeu que todos estavam ali para tentar resgatar Luna, e para se livrar do seu problema, ele então tacou a sua espada em direção a Luna para tentar parti-la ao meio. E ele teria conseguido se no último instante a Tânia não tivesse se metido no meio do ataque e bloqueado a espada com suas asas. Sendo assim, depois de libertar Luna, Tânia começou a voar para longe, só que o Cavaleiro das Sombras já estava pronto para ir atrás delas. Então nesse momento, para impedi-lo, Tânia e Ren se colocaram na frente do monstro. O Cavaleiro das Sombras então conjurou um vento poderoso de sua espada, que destruiu árvores à sua frente. Então Ren pediu a Kanabi para atacá-lo com outro golpe, enquanto ele tentaria distraí-lo com um feitiço. Kanabi então assentiu com a cabeça, confirmando que havia entendido o plano de Ren. O garoto então saltou para o alto e aproveitou o momento para conjurar um exército de abelhas. E assim as abelhas foram para cima do cavaleiro e começaram a distraí-lo, enquanto ele tentava cortá-las com sua espada, o que permitiu que Ren lançasse outro feitiço em Kanabi. E esse feitiço dele acabou dando a ela um misterioso poder brilhante. Imediatamente assim ela começou a correr em direção ao cavaleiro, e ao desferir um golpe fatal em seu peito, um buraco se abriu no coração da criatura. E depois disso, o monstro horroroso desapareceu instantaneamente. Depois da vitória, Ren explicou a Kanabi que o seu feitiço tinha aumentado os poderes dela temporariamente, o que fez com que seus ataques se tornassem ainda mais letais. Depois disso, Tânia apareceu diante deles, e ela disse que Luna ainda estava viva, mas estava inconsciente. Porém, pouco depois, Luna começou a acordar e perguntou quem eles eram. Então o Ren disse a ela que eles estavam ali para salvá-la, pois a sua irmã estava muito preocupada com ela. E assim, depois de voltar para a árvore mágica, Luna e Sora ficaram felizes em se ver de novo. Porém, Sora revelou que após terem sido abandonadas pelo seu próprio povo, ela e Luna não poderiam mais permanecer na floresta. E então Kanabi deu a ideia para que as fadas continuassem seguindo jornada junto com Ren e elas. E bom, essa ideia agradou bastante tanto Luna quanto Sora, e assim as fadas toparam fazer parte do time de Ren. Sendo assim, mais uma vez, Ren utilizou a sua magia de vínculo, e assim como ele tinha feito com Tânia e Kanabi, quando a magia se concluiu, Sora e Luna agora faziam parte oficialmente do time de feras de Ren. Então, no dia seguinte, Ren e seu grupo estão de volta à base do herói, e ali ele mostra ao seu antigo time que tinha conseguido o escudo da verdade. Porém, o Arius não conseguiu acreditar naquilo e perguntou como o Ren tinha conseguido o escudo tão rápido. Ele até chegou a dizer que aquele escudo deveria ser alguma cópia falsa. Porém, como o Ren não queria perder o tempo discutindo, ele falou pro Arius utilizar logo uma técnica de verificação para ver se o escudo era verdadeiro ou não. E bem, foi isso que eles fizeram, e então eles confirmaram que aquele era o escudo verdadeiro mesmo, o que acabou deixando todo mundo da antiga guilda do Ren bem embasbacado. Então, mesmo contrariado, o Arius pagou o Ren por ter recuperado o escudo. E aí até o Aga
Tiamat decidiu vir falar pra ele que sentia falta e queria que ele voltasse pra guilda. Só que o Ren falou que tava muito tranquilo com a sua nova vida e com suas 4 servas e que ele não precisava mais de ninguém. E assim o Ren partiu dali com o seu time, ele só não sabia que deixou para trás o ódio do Arius, que prometeu destruí-lo de qualquer jeito. Então mais tarde naquele dia, uma das garotas pergunta a Ren se apenas o herói era o único que poderia lutar contra o Rei Demônio. E então o Ren começou a contar a elas a história do primeiro herói, e ele diz que muitos anos antes, depois que o Rei Demônio colocou o mundo inteiro sob o seu feitiço, o primeiro herói visitou os deuses e após receber o sangue deles como presente, ele finalmente retornou e conseguiu derrotar o Rei Demônio, libertando a todos. No entanto, ele acreditava que ninguém poderia derrotar o Rei Demônio sem ter o sangue dos deuses. Só que Sora então se perguntou por que ele não tinha se tornado o herói daquele mundo, especialmente porque ele já possuía poderes únicos que vinham do seu vínculo mágico com suas servas. E então o Ren responde que sempre foi o sonho da sua vida se tornar um herói. No entanto, ele diz a Sora que precisava de mais tempo para pensar sobre o assunto. E aí no dia seguinte, enquanto tomavam café da manhã, Tanya disse a Ren para comprar uma nova arma, já que a dele tinha sido perdida no último ataque quando ele resgatou o Kanabi do tigre assassino. E assim mais tarde o grupo foi até a loja de armas. E enquanto eles estavam ali buscando uma nova arma para o Ren, de repente um jovem entrou na loja e pediu para comprar a espada mais cara de todas. E depois que o dono da loja lhe deu uma bela espada de ouro, ele então praticou alguns golpes e partiu para lutar contra alguns monstros. Porém, o Ren decidiu perguntar ao dono da loja por que ele teria vendido ao homem uma espada barata, visto que aquela espada que ele tinha vendido iria quebrar em apenas uma batalha. E o dono da loja então ficou impressionado em ver como o Ren era um perito quando se tratava de armas e decidiu que faria então uma espada extremamente poderosa para o Ren. Só que para isso ele precisava que o Ren encontrasse alguns cristais para ele, pois os cristais que ele tinha para sua própria produção estavam sumindo de sua caverna. E o Ren então começou a achar aquele papo todo muito estranho e se ofereceu para ajudar o dono da loja a descobrir quem estava roubando os minérios dele. E então, quando o dono da loja perguntou quanto queria custar para ele aquilo, o Ren respondeu que não iria cobrar nada, ele apenas gostaria de fazer aquilo em troca do serviço do ferreiro. O ferreiro agradeceu a bondade de Ren, então mais tarde naquele mesmo dia a equipe se dirigiu para a caverna. E assim, depois de algumas horas caminhando, o grupo chegou à caverna. Ren percebeu um pássaro estranho voando no céu e tentou contar para as garotas. Só que antes que ele pudesse contar qualquer coisa, 2 homens saíram da caverna procurando por elas. E na esperança de descobrir o que estava sendo feito ali na caverna, o Ren então ordenou que Kanabi e Tanya capturassem os homens para ele. Só que em vez disso elas acabaram deixando eles inconscientes. No entanto, Sora e Luna decidiram vasculhar as memórias dos homens. E quando elas fizeram isso, elas descobriram que os cristais estavam sendo roubados da caverna por um grupo de aventureiros. Depois de ouvir aquilo, o Ren decidiu que eles iriam entrar na caverna. E quando ele percebeu, os pássaros ainda continuavam espionando eles lá de cima. E assim o Ren teve uma ideia de quem era o aventureiro. Mas enquanto eles desciam a caverna, uma grande chama começou a voar, vindo bem na direção deles. E assim Sora e Luna imediatamente criaram um círculo mágico, que bloqueou as chamas como se fosse um escudo. Assim os ladrões prepararam outro ataque, mas Luna e Sora invocaram outro poderoso feitiço, que amarrou os ladrões em anéis mágicos, o que fez com que o fogo deles se acabasse. Enquanto isso, 2 outros ladrões dispararam flechas contra Tanya, só que ela as derreteu com as suas chamas. E assim Kanabi imediatamente chutou um dos ladrões na cabeça, antes que ele pudesse disparar outra flecha, enquanto Tanya derrubou o segundo ladrão com o seu rabo. E depois que Kanabi amarrou os homens, finalmente sobrou apenas o domador de bestas, que estava usando pássaros para segui-los, e então Ren ficou para enfrentá-lo. E assim o domador de bestas sacou a sua lâmina para acabar com todos ali. E quando ele atacou o Ren, Ren bloqueou o seu ataque e deu um soco profundo em sua barriga. No entanto, logo o domador de bestas se recuperou e ele imediatamente lançou um feitiço, convocando um enorme monstro de rank B que veio voando para dentro da caverna. E então nós vemos que o monstro invocado pelo outro domador foi simplesmente um minotauro. E o domador começou a dizer que tinha encontrado aquele monstro quando ele ainda era jovem, e que desde então ele estava domando a criatura para que ela fizesse o que ele quisesse. E assim o minotauro partiu para acabar com Ren. E ele era realmente muito rápido, Ren estava tendo dificuldades em desviar dos ataques dele, e tudo só piorou quando de repente uma pedra caiu no ombro de Ren. Parecia mesmo que o Ren não teria a menor chance contra aquele minotauro de rank B. E então, quando a criatura partiu para o ataque final, felizmente Kanabi chegou bem a tempo e salvou o Ren. Ela informa ao seu mestre que todos os outros já estão do lado de fora da caverna em segurança. Ren fica aliviado ao ouvir aquilo e então os dois juntos começam a
a enfrentar o Minotauro, enquanto o outro domador de bestas dizia que iria acabar com o Ren e com todas suas garotas ali para que seus segredos nunca vazassem. Só que nessa hora o Ren decidiu então testar as suas novas habilidades como conjurador. Ele queria testar o quanto ele tinha evoluído individualmente e para isso ele lançou um feitiço contra o Minotauro. O outro domador de bestas ficou sem entender nada, então de repente o Minotauro se virou para ele. A criatura parecia pronto para atacá-lo e ele ficou sem entender nada, mas então é explicado que o Ren conseguiu sobrescrever o seu domínio e que agora ele era o novo mestre daquele Minotauro. E assim, quando o outro domador tentou recuperar o controle novamente, ele viu que o círculo mágico relacionado ao seu vínculo e o do Minotauro havia sumido da sua mão, indicando que não havia mais nenhuma relação entre eles. E agora que o Ren era o novo mestre do Minotauro, ele poderia ter utilizado a criatura para extinguir o seu antigo mestre. Porém, como ele é muito bonzinho, ele apenas extinguiu mesmo o próprio Minotauro. E assim, depois de derrotar e humilhar o outro domador de feras, Ren retornou à loja do velho ferreiro e disse a ele que os outros estavam roubando seus cristais porque ele estava vendendo peças de má qualidade para os aventureiros. Então depois disso, o ferreiro decidiu que faria espadas de boa qualidade para todos que quisessem comprar. E ele perguntou que tipo de arma o Ren gostaria que ele fizesse para ele. E então o Ren responde que gostaria de ter uma adaga e também uma manopla. E assim, alguns dias depois, Luna e Sora decidiram perguntar a Ren se ele tinha ganhado alguma nova habilidade desde a ligação mágica com elas. Porém, ele respondeu a verdade e disse que não tinha recebido ainda nenhuma nova habilidade. E isso acabou deixando as fadinhas bem tristes, porém o Ren disse que estava feliz em tê-las no time. Depois disso, tudo ficou bem e eles começaram a caminhar para almoçar. Só que no caminho eles encontraram um jovem bem espertinho e arrogante chamado Edgar. Ele era um membro da nobreza e exigiu saber os nomes de Luna e de Sora, dizendo que iria levá-las para casa e se tornar o novo mestre delas. E depois que a Luna pediu para que ele deixasse elas em paz, o Edgar então estalou os dedos e ordenou que seus cavaleiros a cercassem. No entanto, o Ren conseguiu derrubar todos os cavaleiros dele com um único soco. E então, percebendo que estava perdendo, o Edgar ordenou aos seus cavaleiros que mantivessem todo o povo ali em cativeiro, ameaçando todos eles caso ele não tivesse Luna e Sora para si. Neste momento, então, Sora se oferece para salvar as pessoas do vilarejo com a sua magia. Porém, o Ren recusa a ajuda dela, dizendo que ele tem medo que as pessoas descubram que ela é uma fada e comecem a fugir. Sem ter muitas alternativas, o Ren então decide tentar uma nova magia. Ele então conjura círculos mágicos por todo o céu e deles começam a sair chamas, que são então disparadas contra os cavaleiros do Edgar e então ele acaba sendo derrotado. E logo o Ren descobre que aquela nova magia utilizada por ele tinha vindo justamente da sua ligação com Luna e Sora. Então sim, ele tinha aprendido uma nova habilidade após criar uma ligação com as fadas. Bom, depois disso a paz está restaurada no vilarejo e então Ren aponta sua espada para Edgar e ele então ordena que o playboy lourinho vá embora dali vazado. E como o Edgar já tinha sido humilhado e os seus cavaleiros não conseguiam tancar o Ren, então ele foi e vazou mesmo. E assim os moradores começaram então a saudar o Ren, chamando ele de herói. E assim mais tarde, quando o grupo se reuniu novamente no quarto, Ren disse que Edgar era conhecido por levar garotas para o seu castelo. E misteriosamente, depois que as garotas entravam no castelo, ninguém mais sabia o que acontecia com elas. Quando ouviu aquilo, Tânia disse que eles deveriam então invadir o castelo para libertar todas as garotas reféns. Só que o Ren disse que não poderia fazer isso, afinal de contas o Edgar era filho de um nobre. E assim, se ele fizesse isso, ele estaria colocando não apenas ele em risco, mas também todas elas. Porém, as garotas insistiram que aquilo era o certo a se fazer e então no outro dia o grupo foi até a guilda pedir para que Edgar fosse preso, pois ele estava importunando diversas garotas inocentes por aí. Só que quando eles fizeram isso, de repente apareceram atrás deles alguns cavaleiros. E como todos os cavaleiros trabalhavam pro pai do Edgar, todos ali começaram a dizer que o Ren estava mentindo e que o Edgar não importunava ninguém, que na verdade ele era tipo um santo. Então, sem ter sucesso, Ren e Kannabi começaram a andar pela rua e assim eles encontraram uma jovem garota chamada Stella e é revelado então que ela era vice-capitã do exército. E depois que ela se apresentou, ela disse que precisava da ajuda deles para prender o Edgar, pois de acordo com ela as coisas só melhorariam quando Edgar e os seus capangas estivessem atrás das grades. E apesar de concordar com aquilo, Ren achou que aquilo era um pouco conveniente e começou a se perguntar se a Stella não poderia estar armando uma armadilha para ele. Porém a Kannabi então disse a ele que eles precisavam ajudar a garota porque era isso que o Ren fazia, ele ajudava as pessoas. E ao ouvir as palavras de Kannabi, o Ren concordou então a ajudar Stella. E juntos eles começaram a bolar uma emboscada para os cavaleiros. E quando tudo estava pronto, eles começaram a atrair alguns cavaleiros corruptos para um armazém abandonado. E depois que os cavaleiros entraram
entraram, então flechas voaram no ar, e quase todos eles caíram no chão sem vida. Até que o Capitão Corrupto percebeu que aquilo era uma emboscada e ordenou que os seus soldados escapassem dali. Porém, eles não conseguem fazer isso, porque Luna e Sora utilizaram a sua magia de fada para selar a porta, impossibilitando assim a fuga de qualquer pessoa daquela sala. E assim então começa a batalha da vice-capitã Stella contra o seu antigo Capitão Corrupto. O capitão está confiante de que vai conseguir amassar a Stella, só que ela surpreende ele com seus rápidos movimentos. Ela então acerta um golpe e manda a espada do capitão saindo pelos ares. Porém, ele se aproveita deste momento para acertá-la com um soco no rosto. O golpe faz Stella voar longe, ele então a chama de garota estúpida e ingênua. E quando os dois partem para o último golpe, quem leva a melhor é Stella. E assim o seu capitão acaba caindo no chão diante dela. E então, neste momento, a cena corta e vemos que Arius está na janela do quarto do Edgar no castelo. Ele então entrega um anel enfeitiçado para o Edgar e diz que Edgar deve usar esse anel para eliminar o Ren. E assim, depois da emboscada contra o capitão ter sido um sucesso, as garotas de Ren junto às cavaleiras de Stella marcham em direção ao castelo. Porém, assim que elas chegam lá, alguns cavaleiros são enviados para batalhar contra elas. E enquanto isso, Ren aproveitou para entrar sorrateiramente no castelo junto com Luna e Sora. E elas então utilizaram a sua magia de identificação para saber onde estavam as garotas. E assim, depois de um tempo procurando pelas vítimas do Edgar, o Ren finalmente encontrou uma garota raposa presa numa cela. E ele, como não pode perder a chance de resgatar uma garota monstra, ele pegou ela no colo e foi embora com ela. E assim, quando o Ren se preparava para sair do castelo sem ser percebido, ele de repente encontrou todo o seu harem na entrada do castelo. E bem, todas as garotas ficaram morrendo de ciúmes ao ver que ele estava carregando mais uma garota monstro com ele. Só que a Stella diz que eles não têm tempo para brigar por macho, porque se eles demorarem ali, o Edgar vai conseguir fugir. E assim então, bem nessa hora, o pai do Edgar aparece bem no topo da escada carregando um baú cheio de ouro. Ao ver o velho, o Ren então utiliza sua manopla e lança alguns fios para prendê-lo. E na sequência então o próprio Edgar entra no cômodo e, utilizando o anel que recebeu de Arius, ele prepara um ataque para surpreender Ren. E então, de repente, saindo daquele anel mágico, se forma diante deles um coveiro gigante. E o coveiro então utilizou a sua foice para dar um golpe bem no peito do Ren. Porém, o Ren acabou não sendo atingido por aquele golpe e o Edgar ficou sem entender nada. Na verdade, o próprio Ren ficou sem entender como ele não tinha sido atingido. E então a Luna explicou para ele que o Ren tinha aprendido uma nova magia, e essa nova magia também era das fadas. E de acordo com elas, essa nova magia adquirida pelo Ren poderia protegê-lo de ataques de criaturas sombrias como aquele ceifador ali. Parecia então que tudo tinha acabado e que aquele seria o fim do Edgar, mas de repente o anel que ele recebeu começou a brilhar e uma fumaça roxa saiu. E então, de repente, o Edgar começou a ter o seu corpo absorvido pela fumaça. O Ren tentou utilizar sua magia de fogo para salvá-lo, porém tudo isso foi em vão. E então, de onde Edgar estava, surgiu de repente um rei demônio gigantesco. E assim que viu o monstro, o Ren então percebeu que aquele rei demônio era o mesmo que tinha destruído seu vilarejo no passado. E agora então ele havia retornado para causar ainda mais destruição. Ren e as garotas tentaram então impedir o monstro, só que ele era muito poderoso e saiu voando do castelo. Eles foram atrás do monstro e conseguiram trazê-lo de volta para o chão. Utilizando magias, eles tentaram até prender aquele monstro, porém nada parecia capaz de pará-lo. Ele destruía as correntes com muita facilidade. E para deixar a situação ainda pior, o rei demônio tinha a habilidade de invocar outros demônios. E ele então começou a invocar um exército de demônios para destruir a cidade com ele. Ren e as garotas até conseguiam derrotar aqueles demônios. O problema é que o rei demônio não parava de invocá-los cada vez mais. E o pior de tudo é que nem as magias das fadas utilizadas por Luna e Sora pareciam conseguir vencer aquele monstro. Na verdade, ele parecia nunca sofrer nenhum dano. A Kannabi tentou utilizar a sua física para acabar com o monstro, mas ela não fez nenhum arranhão nele. Em seguida, Tanya tentou atacar também o demônio com suas chamas. Porém, utilizando a sua magia, o demônio empurrou as chamas de Tanya de volta para ela. No meio de todo aquele caos, Luna e Sora ficaram encarregadas de levar os civis o mais longe que elas conseguissem. O Ren então utilizou a sua magia de domador para amplificar os poderes de Tanya e de Kannabi. Assim, elas começaram a brilhar e tiveram seus poderes amplificados e foram atacar o rei demônio. Porém, nem assim eles conseguiram sequer ferir aquela criatura. De repente, chegam ali alguns aventureiros para ajudar e eles começam
começam a enfrentar os demônios menores. Porém, tudo parece perdido porque o Ren não faz a menor ideia de como ele poderia derrotar aquele monstro, já que o Rei Demônio agora estava voando e ele não conseguia nem sequer chegar perto dele. E bem nessa hora então a garota raposa que foi salva pelo Ren aparece, e ela então revela que possui uma habilidade de teleporte que pode ser muito útil. Ao ouvir aquilo então o Ren já bola um plano e coloca a garota nas suas costas e parte para atacar o Rei Demônio. O demônio tenta disparar contra ele diversas vezes, mas ele escapa todas as vezes. E assim, enquanto ele está correndo pelos telhados e vai desviando dos ataques do Rei Demônio, de repente a garota raposa ativa sua magia, e assim o Ren se teletransporta, ficando cara a cara com o Rei Demônio. E ele então aproveita para começar a absorver os poderes do Rei Demônio. Porém, conforme a magia demoníaca vai entrando em seu corpo, ele está prestes a ficar inconsciente. E assim, quando ele estava prestes a desistir, ele começou a se lembrar então das suas esposas, e de como cada uma delas estava disposta a se sacrificar por ele ou pelos seus sonhos. Inspirado com esses pensamentos, o Rei então conseguiu absorver o poder demoníaco, e ele se utilizou daquele poder então para fazer com que todos os demônios sob o comando do Rei Demônio se tornassem agora demônios sob o seu próprio comando. Pois é, lembram daquilo que ele fez com o Minotauro pra cima do outro domador? O Ren agora estava tão mais poderoso que ele fez a mesma coisa pra cima do próprio Rei Demônio. Neste momento então o Ren ergueu seu braço pro alto e autorizou que os seus demônios agora atacassem o Rei Demônio. E como na batalha haviam sido conjurados diversos demônios, ali existia poder até mesmo para eliminar um próprio Rei Demônio. E assim, com o ataque daqueles que antes eram os seus servos, o Rei Demônio foi destruído. E desse jeito o Ren se tornou o herói que ele sempre sonhou em ser e salvou a cidade inteira, fazendo o que ele não pôde fazer pelo seu vilarejo no passado. E depois que se passam 7 dias daquela suada vitória, o Ren vai e transforma a garota raposa em uma das suas esposas também, fazendo o mesmo pacto que ele fez com todas as outras. E como não cabia mais ninguém em sua cama, ele então decidiu comprar uma nova casa. O problema é que ele comprou uma casa que estava assombrada por uma garota fantasma, e essa garota fantasma não queria a princípio deixar ninguém dormir ali, só que ela também acabou com o tempo se rendendo aos charmes do Ren, e ela também vai se juntar ao harém dele só pra variar. E assim, no final do anime então o Ren está morando na sua nova casa depois de ter se tornado o herói que ele sonhava. Só o que ele não sonhava é que no final de tudo ele acabaria mesmo era tendo 6 esposas, incluindo agora no final de surpresa uma garota fantasma. Pois é, eu falo pra vocês que mesmo entre os protagonistas tem alguns que são mais protagonistas e o Ren é um deles. O Ren é tipo o protagonista dos protagonistas, sabe? O cara é bonito, é overpower e ainda tem 6 esposas. Mas enfim, essa daqui foi a primeira temporada do anime completa. Eu quero saber se vocês gostaram do vídeo. E pô, fazer esses vídeos longos aqui dá um maior trabalho pra mim e pro Matheus, que é o meu editor. Então se você gostou do vídeo, na moral, deixa o seu like aí, que é a única coisa que a gente pede pra você. Comenta aqui embaixo qual anime que você quer que a gente traga um recap completo. E é isso, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!